Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de campo elétrico, é o nosso primeiro TD. Estamos na questão número 7. A questão 7 diz o seguinte: uma partícula de massa m e carga q foi colocada em um ponto A de um campo elétrico, onde o vetor do campo elétrico é vertical, para cima, ascendente, e tem intensidade E. Sendo dados E, m e g, sendo a aceleração da gravidade, determine, letra A carga Q, sabendo-se que a partícula fica em equilíbrio, em que no ponto A a partícula fica em equilíbrio. E o item B pede para a gente calcular o sinal, pelo menos determinar o sinal dessa carga elétrica. Então vamos fazer um esqueminha dessa questão, uma questão que cai bastante em vestibulares, é o seguinte: há uma região de campo em que eu vou simbolizar pela letra E, essa região de campo, em que em um determinado ponto A, esse ponto A, é colocado uma massa M. Essa massa M que eu vou circular ela aqui. Esse campo, a característica desse campo é um campo ascendente, direcionado para cima, e tem uma intensidade E. Então, nessa região de campo, atua um campo elétrico ascendente e no ponto A é colocado uma massa M, ok? Ele pede no item A para que a gente possa determinar o valor da carga. Essa massa ela vai ter uma carga elétrica. O valor da carga dessa massa M, a fim de que nesse ponto A, essa massa fique em equilíbrio. Se haverá um equilíbrio, as forças que puxa ou que empurra essa massa para baixo será igual à força que empurra para cima. Sabemos que para baixo temos a força gravitacional, que nesse caso aqui é equivalente ao nosso peso, que é dado por massa vezes gravidade. E para cima atuará uma força de natureza elétrica, a fim de equilibrar com o peso, uma força elétrica, que vai ser dado pela carga da partícula, da massa M, e a intensidade do campo. Então temos para baixo a força peso e para cima a força elétrica. Bom, item A da questão pede: determine a intensidade da carga para que esse equilíbrio aqui seja estabelecido. Para que o equilíbrio seja estabelecido, temos que a força elétrica que empurra o corpo para cima vai ser igual ao peso para baixo. Nesse caso, temos Q vezes E da força elétrica e o peso temos M vezes G, em que M é a massa da partícula, dessa massinha aqui, de carga Q, e G é a aceleração da gravidade. Temos, portanto, que Q, que é o que ele quer, a intensidade da carga, vai ser dado, isolando Q, M vezes G dividido por E. Portanto, o valor da nossa carga será definido pela massa, gravidade e a intensidade do campo. E assim a gente calcula o valor da nossa carga. O item B pede para a gente determinar o sinal dessa carga. E se você analisar, o campo ele tem esse sentido. Então, para que a força tenha esse mesmo sentido do campo, a força ela tem que ser, esse campo é um campo de afastamento, então a carga é positiva e, portanto, essa carga Qzinho tem que ser positiva também para que tenha uma repulsão, para que haja uma repulsão. Portanto, o sinal da nossa carga tem que ser, o sinal da carga tem que ser maior do que zero, ou seja, positivo. E assim, força e campo têm a mesma direção. E a gente quer que essa força tenha direção ascendente também, né? Sentido para cima. Bom, esse foi a nossa questão número 7 do nosso TD, onde ele pede para a gente determinar o valor de carga. Esse valor aqui sempre cai em vestibulares, essa fórmulazinha assim. E determinar o sinal. Bom, esse foi a nossa questão 7.
e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!